Boa noite para quem já está entrando. Muito obrigado. Vamos aguardar um pouco. Olha, nossa convidada já está sinalizando aqui a entrada. Vamos lá. Obrigado para quem já está acessando. Doutora Lívia já está entrando também. Em alguns instantes começaremos. Pelo jeito hoje vai ser interessante, hein? Bastante gente entrando logo de cara aqui, que é um bom sinal. Também o assunto, esse assunto também me interessa muito, gente, né? Bastante. Vamos ver se dá certo aqui. Já estou aguardando. Nós estamos aguardando então a doutora Lívia Rocha. Ela é uma médica especializada em endocrinologia e metabologia. E ela trata desse assunto que é diabetes. Ó, ela está me dizendo um oi aqui, mas eu estou aguardando a sua entrada, doutora Lívia. Espera aí. Vamos lá. Peço a você que solicite novamente a entrada, daí eu já autorizo. Olha, já temos uma paciente da doutora Lívia, já solicitei a entrada. Faz a gentileza, solicita de novo, doutora, porque eu acho que não deu certo na primeira vez. Vamos lá, vamos tentar novamente. Vamos lá. Quer tentar? Ah, agora sim, vamos lá. Ó. Visualizei, fazer uma transmissão ao vivo. Esqueci de acionar o meu cronômetro, mas agora foi. Mas já estou no aguardo, deu certo. Eita, Boa agora noite. sim! Muito Agora sim. bom! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me Então tá escutando bom. bem aí? Não entendi. Tá me escutando bem? Estou ouvindo. Que eu tô Quer sem dizer, o fone. eu também estou sem aqui, mas ótimo, já eu estou ouvindo perfeitamente. Vejo que algumas pacientes suas já entraram aqui, estão sinalizando, ó, eu sou o paciente da doutora Lívia. É, vamos, Bonitinhas. vamos lá. Tudo bem, ninguém precisa saber que você impôs isso, né? Falou, ó, vocês têm que entrar, hein, para me prestigiar. Foi assim? Foi bem assim mesmo. Se não, ganhava beliscão. Então tá bom. Mas vamos lá. Eu já contei para o pessoal aqui, mas te agradeço bastante essa oportunidade. Puxa, faz algumas semanas que nós começamos essa aproximação para dar certo aqui. Finalmente chegou o dia aqui. Eu estou bastante feliz com isso. Pessoal que está assistindo, a doutora Lívia Rocha é uma médica especializada em endocrinologia e metabologia. E ela vai falar sobre um tema que não é à toa que tem bastante gente entrando. Também me interessa muito, que é diabetes. E o título é bastante sugestivo e muito atrativo, né? Uma pandemia silenciosa. Diabetes, uma pandemia silenciosa. Então vamos lá. Eu quero começar te perguntando o que é diabetes e qual o tamanho? Já que o título é uma pandemia silenciosa, o que é diabetes e qual que é o tamanho dessa pandemia? Obrigada, viu, pela oportunidade, Cássio, de estar conversando contigo e com todo mundo que está assistindo e que também vai assistir de forma remota a essa conversa, porque realmente é muito pertinente, né? Diabetes é uma doença crônica que está assolando o mundo todo, né? Por isso que é chamada de pandemia, junto com a da obesidade, ela vem aumentando nos 5 continentes, né? Então, diabetes é o aumento da glicemia, então da glicose no sangue, decorrente ou por uma diminuição da produção de insulina ou da não ação dessa insulina no seu tecido alvo, que é no corpo, tá? Ou ela não consegue agir de forma adequada. Então, o que que acontece, né? Nós estamos falando em, olha esse número, Cássio, por isso que eu falei, é uma pandemia silenciosa. São
463 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Desses 463 milhões, é muita gente, né? É impressionante. Então, 72% está economicamente ativo entre os 20 anos e os 64 anos. 27% acima dos 65 e um número menor abaixo dos 20 anos, como é de esperado, né? O Brasil ele está em quinto país, né? Na escala, falando em pessoas, em números, né? De pessoas que têm diabetes, países que têm diabetes, né? O Brasil está em quinto. Olha o número, 16 milhões e 700 mil diabéticos. E a coisa mais que deixa a gente triste também, né, e preocupado, é que 50% desse número, desses 16.700 pacientes, não sabem serem portadores de diabetes, que vão descobrir da pior forma, durante um momento onde tem uma complicação desse diabetes, ou numa internação, ou já numa complicação desse diabetes. Então, esse paciente está sem tratamento, na verdade, né? E sem acompanhamento e sem prevenção, porque eu acho que hoje a palavra aqui é prevenção, né? Então, nós temos que ajudar essas pessoas a prevenir as complicações desse diabetes, né? Então, diabetes é isso, as três principais, qual a classificação de diabetes, né? Você escuta aí, qual que é o tipo de diabetes que eu tenho, né? Aí dá licença, gente. Então, eu tô com a minha rinite atacadíssima, então desculpa. Então, não é assim, olha, eu tenho os três tipos de diabetes de maior prevalência, tá? O tipo 1, que é aquele que acomete a criança, geralmente criança, onde você tem uma destruição da célula que produz insulina por uma produção de um alto anticorpo contra determinadas proteínas do pâncreas. Nós temos o tipo 2, que é o mais prevalente, que Doutora está Lívia, uma relacionado. coisa, deu uma travada, e eu não sei se foi só para mim ou geral. Então, assim, a Eu diabetes do tipo. acho que foi geral, para mim também É? travou. Ah, então tá bom, porque então você falou a do tipo Do 1, tipo 1, que é mais criança, e aí criança, que é parou. devido à autoimunidade. O tipo 2, que eu vou começar a falar agora, que é mais no adulto, muito relacionado à obesidade e à resistência insulínica. E a tipo 3, ou melhor, existe a tipo 3 também, mas eu não vou falar aqui não, mas é a diabetes gestacional. Então, são esses os três principais, tá? Tipos de diabetes. Perfeito. Entendeu? Vamos lá. A tipo 2, qual é a característica dela? Porque a tipo 1 acomete crianças, e É. a tipo 2? Como é que a gente A tipo identifica isso? 2, ela comete mais adulto. O que acontece, cachorro? Imagina a vida sedentária, a vida de estresse, a vida com um alimento, uma alimentação que não é saudável, o histórico familiar, porque é uma doença genética também. Então, a parte genética, mais o ambiente faz com que você desenvolva essa doença, tá? E o que acontece? A pessoa tem a produção, pelo menos no começo do diabetes, tem uma produção de insulina, mas essa insulina ela não consegue agir de forma adequada. É o que a gente chama de resistência insulínica, né? Tá. Então, existe uma resistência à ação dessa insulina nesses tecidos órgãos. As Tecidos pessoas, alvos, que a gente chama. as pessoas perguntam assim: ah, eu tenho, meu avô era diabético. Eu, no meu caso, é verdade, os meus pais eram diabéticos, né? E sofreram uma barbaridade com isso. Então, assim, meu avô era diabético, os meus pais eram diabéticos. Ah, eu vou ter também?
existe uma chance, né? Nós sabemos que o diabetes, principalmente o tipo 2, ela é passagem, existe essa passagem genética, né? Você tem o gene que te predispõe a ter essa doença. Se você vai desenvolver ou não essa doença, vai depender de como as suas escolhas que você teve no decorrer da sua vida. Então, se você Uhum. ficar sedentário, obeso, estressado, fazer uma má alimentação, tudo isso vai, então, vai criar em você um sítio, né? Um momento em que o seu corpo desenvolve essa doença, entendeu? É como se fossem pequenos adubos que eu vou colocando nessa terra fértil. E aí eu jogo a sementinha e aí a planta aparece, entendeu? Que é a diabetes. Não, eu sorri, foi inevitável, porque você que descreveu exatamente o perfil de um monte de gente nessa, o que a gente chama de vida moderna, né? É uma alimentação realmente ruim, vide os fast foods aí que não nos deixam mentir, né? É, Podem até ser gostosos, mas são ruins, né? Tem um monte de gente obesa, sedentária, quer dizer, não é à toa que nós falamos só aqui no Brasil aí o dado que você trouxe de 16,7 milhões de pessoas. Então assim, é o nosso estilão hoje, né? é isso mesmo. E se a gente não começar a prevenir essa doença lá na base, né? A gente está falando do quê? Da alimentação infantil, né? Em melhorar a qualidade da alimentação de nossas crianças, né? Começar a educar o paladar dessas crianças, começar a colocá-las na atividade física, diminuir um pouquinho o tempo na frente da telinha, que hoje em dia existe muito disso, né? E mais, né? A gente tem que tratar daquela gestante, daquela mãe que tem essa predisposição, que desenvolve um diabetes durante a gestação, que é chamado de diabetes gestacional, para que aquele útero, aquele ambiente que é diabetogênico, ele não se desenvolva ou se desenvolver, você conseguir mantê-lo controlado, para quê? Para que aquela criança que está sendo gerada também não aumente a incidência de diabetes dela, não naquele logo no pós-parto, que isso não acontece. É lá com 15, com 20 anos de idade, que se naquele momento, naquele útero, você não tem um controle adequado dessa hiperglicemia, esse feto pode vir a desenvolver obesidade na adolescência e a diabetes na adulto, quanto adulto. Então, eu tenho que começar a prevenção desse aumento, desse boom, né, do diabetes, desses números altíssimos, lá na base, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer, né, Cássio, é proporcionar à população o que nós estamos fazendo. Tentar conhecer o que é essa doença. Então, trabalhar educação em diabetes, né? Trabalhar o conhecimento, a passagem do conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente domina, né? A gente consegue controlar, e isso é muito importante, né? Você conhecer a doença que você tem ou vai vir a ter, ou conhece alguém da família que tem. Então, você entender diabetes, você ter acesso à saúde pública, né? Ter acesso. Tem tanta gente que não tem acesso hoje em dia. A gente tem um Brasil que é continental. Então, a gente está falando aqui de Jundiaí, mas você tem São Paulo, é mais fácil, mas deve ter local nesse Brasil aí onde você não consegue ter um acesso. Por isso que você não consegue fazer o diagnóstico, muitas vezes, dessa doença e fica, né, sem esse tratamento, né? Então, ter acesso à equipe de saúde, ter acesso a medicamentos, que muitas vezes a gente também não tem. Hoje em dia, você sabe, Cássio, que a gente, nos últimos 10 anos, de 2005 até 2016, foram lançados 40 tipos de remédios diferentes para o diabetes. Não é bastante? É muita Tá, coisa. ok. Nem todo mundo consegue ter acesso a todos. Mas, para você ter uma ideia, foram lançados essas medicações, né? Mas, dados Brasil, hein? É um estudo daqui. Ele mostrou que só 2 em 10 pacientes diabéticos estão na meta,
nas metas de controle, só 2 em 10. Meu Deus. Quer saber mais? 1 em 5 pacientes já tem complicação microvascular. Então, nós estamos falando de uma doença que tem um número muito grande aqui no país e que não está controlada, né? E por que que isso acontece, Cássio? Por quê? Por causa do que a gente chama de uma inércia terapêutica. Inércia é você fica parado, né? É uma parada. Isso é porque, o que é essa inércia terapêutica, né? Essa inércia pode ser do profissional de saúde, do médico, que às vezes não evolui no tratamento, não associa medicações ou não busca medicações que você consegue melhor, né, o controle desse diabetes de uma forma mais certa, né, certeira, e vai se passando o tempo. Pode ser do próprio paciente, essa inércia, que não segue o que o médico orienta. Muitas vezes eles negam, né? Eles não fazem o que a gente orienta, não tomam a medicação. Ou que não vão ao médico. Eu não vou ao médico porque eu tenho medo de saber o que o médico vai falar. É verdade. Né? Mas é interessante, doutora, há pessoas que falam comigo e contam com uma certa naturalidade, e aí é o meu desconhecimento, com uma certa naturalidade, quando me comentam agora, eu falo, então, mas você tem feito exames? Quanto está a tua glicemia em jejum? Olha, eu dando uma de especialista. É isso Ah, mesmo. não, tá tranquilo, tá em 170, por aí. Eu falo assim, puxa, esse número me parece alto. É um número para alarmar a Muito. pessoa? E você sabe que não foi só essa sua paciente, não. Isso daí tem um trabalho científico já há muitos anos foi colocado. Como no diabetes a pessoa não se sente mal com 140, muitas vezes. Então, ela, tudo bem para ela 140, 170 de jejum. Qual que é a meta hoje estabelecida, né? Primeiro, as metas de tratamento elas têm que ser individualizadas, porque cada um é um. Então eu tenho que olhar o quê? Tenho que olhar acesso desse paciente à medicação, eu tenho que olhar se ele vai conseguir comprar uma medicação, se ele tem algum fator de risco, como já teve infarto, se tem insuficiência renal, insuficiência hepática, se é um idoso frágil, se ele pode ou não ter hipoglicemia, se ele tem acesso à saúde, à equipe de saúde de pronto acesso, ou qual que é a expectativa de vida desse paciente e expectativa em diabetes e tempo de duração. Então, quando você vai prescrever uma medicação, um tratamento com o paciente, você tem que levar em consideração todas esses parâmetros, né? E muitas vezes o paciente ele se sente muito pior com a hipoglicemia, que é a queda, né? Onde você tem abaixo de 70 no diabético e normalmente abaixo de 50. Abaixo de 70, a gente já fala no paciente que toma medicação e é diabético em hipoglicemia, ele se sente mal. Então, dá taquicardia, dá sudorese, dá tremor, dá mal-estar, ele quer comer, dá uma sensação de morte iminente. Então, para ele, é muito ruim você ficar com hipoglicemia. Né? Então, ele se sente isso, ele logo procura. Mas ao contrário, na hiperglicemia, você só vai se sentir mal no começo dessa hiperglicemia, lá no começo da história. Quais são os sintomas? Então, vamos falar quais são os sintomas de diabetes, né? Boca seca, fazer mais xixi à noite, que a gente chama de nictúria, sentir muita fome, você acaba comendo mais e não ganhando peso com isso, turvação visual, cansaço, câimbras, dor na perna, formigamento nas pernas e nas mãos. Então, você vê, é um sintoma muito abrangente, né? Então, e o corpo ele se acostuma, né? Chega a paciente com 180, 200 e às vezes ele não está sentindo mal. Então, tudo bem. Só que o corpo dele está sentindo mal.
Eu vou parafrasear um colega chamado Carlos Eduardo Cury, que ele fala assim que diabetes é uma doença que se mede, não que se sente. Isso é Entende? importante, isso. Porque se eu não faço os exames, se eu não faço minha automonitorização com pontinha de dedo, se eu não olho para mim, para o meu estado metabólico, para o meu corpo, eu vou olhar quando? Eu vou olhar quando eu tiver um problema de vista, que a principal causa de cegueira não traumática é diabetes, né? Quando eu tiver um problema no meu rim, quando eu tiver um infarto, um derrame, amputar uma perna, essas são as complicações, né, que podem acontecer no paciente que não é bem, que não é controlado, né? Estão Isso. perguntando bastante aqui de açúcar, né? De açúcar, de coisa, É, que eu não consigo direitinho dar uma ler, mas eu acho que também eu acho peraí. que é importante, né? É A gente uma falar, pergunta todo que mundo às vezes fala, né, ele Cássio? Eles está falam perguntando. assim, eles falam assim, né? Ah, eu como muito doce, eu vou ter diabetes, né? É Não a é que eles pergunta. falam assim? Ah, então, não é. A pergunta da pessoa aqui é assim, ó, o açúcar refinado é o único vilão do diabetes? Então vamos lá. É uma boa Não, pergunta. não é, não, né? O que que acontece, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso daí, né? O que que acontece? A pessoa come o açúcar, o carboidrato. Ah, eu fiquei diabética porque eu comia muito doce. Então, eu não como doce, eu não sei por que que eu tô diabética, doutora. Várias vezes vem aqui. Eu não sei porque eu tenho diabetes, eu não como doce. Mas o que acontece? O diabético, ele perde aquela primeira fase de secreção da insulina. Quando a gente come, a gente secreta a insulina. Então, a primeira fase de secreção da insulina, o diabético perde. Então, quando ele come os açúcares, os carboidratos simples, aqueles que você absorve rapidamente, você não tem aquela insulina pronta para poder fazer a sua glicemia baixar. Então, ela sobe. Então, a gente não é só o açúcar que faz isso, né? São os carboidratos de absorção rápida ou simples, que a gente tem aonde isso aí? Arroz, na massa, na farinha branca, no pão, né? Nos doces, açúcares, mel, açúcar de tudo quanto é jeito, né? Demerara, mascavo, rapadura, açúcar de coco, esses um monte aí de açúcar. Então, hoje em dia, né, Cássio, dá para a gente falar, né, para o paciente que ele pode ter uma alimentação sem açúcar, né? Ou se ele for comer o açúcar, que seja em porções muito menores do que ele gostaria de comer, né? Hoje a gente tem formulações onde você usa, por exemplo, os adoçantes para poder estar fazendo, ou então marcas de indústrias alimentícias que têm os produtos já diets, que são para substituição para esse paciente não passar tanta vontade. Porque o que, que acontece, Cássio? Porque às vezes o paciente burla, né? Ou come, fala que só tem diabetes de segunda a sexta, sábado e domingo é o pé na jaca, né? Então, É, é bem típico. não é? Oh, Então, o que que acontece? O paciente, ele é ser humano como eu, como você. A gente tem vontade, não tem? oh, O paciente também tem vontade. Então, eu falo assim, ou você coloca para ele algo que ele possa estar se alimentando, então, formulações sem açúcar, com adoçante, são os diets, ou eu uso muito essa frase, que meu paciente já sabe, o que o olho não vê, a mão não pega. Então, se você não pode, não tenha em casa. é A verdade. gente tem... Então, porque isso acontece mesmo, né? E a gente tem que olhar para o paciente com muita empatia, sabe? Porque não é fácil ter diabetes. A Por pessoa tem quê? que. A pessoa. O que acontece? Ele fica sobre um autocuidado 24 horas. Então, quando você dá um diagnóstico de que aquela pessoa tem diabetes, imagina.
eu vou ter que falar para ele, olha, você vai ter muitas mudanças, né? Você vai assumir, as mudanças vão ser para o seu bem até, né? Eu vou te falar para você fazer exercício físico, isso daí é uma coisa positiva para todos, né? Vou pedir para que você melhore a sua alimentação, tenha uma alimentação mais saudável. Vou pedir para que você tome os seus remédios na hora correta. Vou pedir para você fazer automonitorização do seu diabetes. Eu vou pedir para você vir ao médico pelo menos, no mínimo, 2 vezes no ano, no mínimo, se você tiver controlado. Se você não tiver controlado, você vai vir a cada 3 meses ou até mensal. Né? Então tem essas um pouco existem essa perda, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu tenho que ter esse autocontrole que muita gente não tem, né? Ela tem que criar muitas vezes isso. E quando a gente dá o diagnóstico de uma doença que é crônica, é controlável, tá? Ela não é uma doença que atualmente não tem cura, mas tem controle. Muita gente não aceita esse diagnóstico e nega. Então, deixa ficar com 170, né? Deixa ficar com 200. Não toma. Eu não tenho diabetes, então eu vou comer o que eu quero, vou fazer, não vou fazer nada disso. Eu sei, eu estou olhando meu exame, eu sei que está lá acima de 126, que é o diagnóstico em 2 exames, maior do que isso é diagnóstico de diabetes. Hemoglobina glicada maior do que 6,5 junto é diagnóstico de diabetes. Mas eu não aceito, né? Eu não aceito, eu fecho meus olhos, eu só vou abrir a hora que realmente precisar abrir, né? É difícil e muitas vezes a pessoa deprime. A gente tem, dependendo da fase em que o paciente diabético ele se encontra, no começo, às vezes começa a ter complicação, sabe? Problema renal, problema de visão, neuropatia, e ele vai vendo, vai fazendo a parte dele, mas às vezes não adianta só fazer a parte dele, porque já foi decorrente dos anos de mau controle. Então, o que você faz às vezes hoje, Cássio, é estabilizar essa complicação, não deixar evoluir, mas ela tá lá, né? Ela é aquela espinho na carne e que muitas vezes ele acaba deprimindo. Então, existe alguns trabalhos mostrando a associação do paciente que tem diabetes com depressão e pacientes depressivos com maior incidência de diabetes também. Que às vezes na parte tem alguns pacientes depressivos que em vez de parar de comer, de se cuidar, ele começa a comer muito doce, né? Comer, engordar, e aí você acaba levando a essa resistência insulínica e aí ao diabetes, né? A negação do diagnóstico é muito ruim para o seu tratamento. Quanto mais tempo eu nego que eu tenha, ou que eu tenha que mudar, que eu tenha que gerar esse novo modelo de vida muito melhor e mais saudável, eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento das complicações, do risco de eu ter essas complicações. Cássio, eu posso ter um paciente diabético sem complicação. Eu posso isso, é só eu começar a tratar de forma adequada desde o começo. E eu estou falando em time, eu estou falando não só na parte do médico, eu estou falando ao paciente se engajar, ter motivação também para poder estar fazendo o tratamento, o médico também fazer a parte dele em proporcionar para o paciente um tratamento adequado e dar a oportunidade do paciente conhecer todas as medicações que são possíveis para ele, porque às vezes você tem as medicações, às vezes você não tem acesso a essas medicações pelo SUS, mas o paciente ele tem que saber que existem medicações que ele pode comprar e que são medicações boas também, que daí vai você saber, vou motivar a trazer, de repente, o meu dinheiro naquele final para o meu remédio e não para alguma outra bobagem ou alguma outra coisa que é supérflua. Vamos colocar dessa forma, né? E uma outra coisa que a gente tem também, para não deixar isso acontecer,
é você engajar a família também, Eu né? ia te perguntar justamente isso. Qual é o papel da família? Porque a gente vê, é muito comum, né? Aquele assim, a pessoa às vezes num esforço hercúleo para mudar maus hábitos e a família aquele assim, mas come, é só um pouquinho, não vai fazer mal. Quer dizer, a família não colabora muito. Como é que é esse papel aí? A família, olha, eu vou te trazer duas informações, né? A família, Vamos ela, ver. duas informações. Primeiro, eu falei para você já no começo dessa live, né? A importância da família também ter o conhecimento da doença, né? Sim. Porque a família, ela pode ser aquela que é inquisitora, julgadora, ou ela pode ser aquela que acalenta, aquela que ajuda, que está do lado, né? E não aquela que só aponta. Porque, Dá um exemplo dessa que só aponta. Fala por um pouquinho. exemplo, ó, Olha lá. aquele paciente diabético, tá, na família, fez um bolo, vai, fez um bolo. Não, você não pode comer. Você tem diabetes. Todo Hum, mundo tá lá. A pessoa tá olhando aquele bolo. É um bolo simples, é um bolo sem recheio. Ele vai pegar um pedacinho pequeno, né? Não, você não pode. Você não pode, você é excluso. Mas eu não fiz nada, um bolo diet à parte para você. o Entendeu? coitado é rotulado, né? Você é doente. Já começa aí, Você é então, né? doente. É. Por outro lado, a família ajuda muito também. Como, né? Olha, poxa, vamos entender. Você quer comer? Tudo bem, vai comer esse pedacinho, mas não precisa comer mais de um, né? Porque senão sua glicemia vai aumentar. Lembra que a doutora falou? Para não deixar subir? Ah, é Uhum. verdade. Ó, prometo, da próxima vez eu vou tentar fazer um bolo diet, um bolo integral, ou vou comprar um bolo de uma marca aí que tenha diet e vou fazer esse. Pode ser? É Entendi. uma maneira de se colocar. Ajudar o paciente a fazer a ponta de dedo. Porque imagina só, Cássio, a gente tem pacientes que tomam insulina, que tomam várias picadinhas, ou tomam comprimido, mas tem que fazer a monitorização no dedinho, às vezes 3, 4, 5 vezes por dia. Isso é duro, Né? hein? Agora, você imagina isso durante a vida. Se você não tiver alguém do teu lado para te motivar, para mostrar que, olha, tá valendo a pena, vamos lá, força, é isso aí. Olha, ontem estava assim, mas hoje está melhor, né? Te mostrar isso daí, né? Como fica difícil, né? E uma É. das coisas que a gente deve fazer sempre é isso, né? É Fica mais trazer esse leve a paciente carga para com si, gente que ajuda. ajudar esse paciente, né? É. Ajudar esse paciente a poder tá trabalhando essa doença, né? Já que ela é uma doença crônica, e a estar se cuidando melhor e fazendo as suas escolhas, né? Agora, uma pergunta é uma curiosidade que eu imagino que seja de mais pessoas, né? Você está falando assim, tipo, poxa, eu fiz um bolo diet para você. Qual a diferença desse diet, light, zero? Eu posso te falar, mas acho que uma nutricionista vai explicar melhor. Mas é o seguinte, olha, o diet é sem açúcar. Não quer dizer que a caloria dele está modificada. Você tem que tomar cuidado também, porque tem gente que come, acha que é diet, que pode comer à vontade. Se você for olhar na tabela nutricional, muitos alimentos diets têm porque não contêm o açúcar, eles acabam aumentando na quantidade de gorduras, por exemplo. Né? Hum, Então, você também tem que restringir a quantidade que você ingere. Então, sempre olhar a perfeito. tabela nutricional. Quando a Tá. gente fala em light não necessariamente é sem açúcar. Light é com uma quantidade menor de calorias em relação ao mesmo alimento feito de forma normal.
Uhum. Por exemplo, Entendi. um iogurte que é light para um iogurte natural, normal. Existe essa diferença. Pode não, você entendeu? O light. Entendi. E o zero é zero açúcar, né? É sem açúcar, seria um diet, que é zero açúcar. Perfeito. Né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, que os alimentos diets muitas vezes são ricos em gordura, Tá. né? Uhum. É, nessa história que só que você comentou aí dessa negação, essa tristeza que acompanha a pessoa ali, principalmente na hora de um diagnóstico desse, né, da constatação que agora a diabetes é um fato na vida dessa pessoa, né? Se eu nego, se eu faço assim, ah não, vai, eu vou dar uma controlada, mas eu não vou me preocupar com isso. Ah, eu vou viver a vida. Quais as consequências? Ou pelo menos as mais importantes aí que você mais vê? Olha, o Pode que ser acontece. terrorista, viu, doutora? Pode ser terrorista nessa hora que é para o pessoal ficar preocupado mesmo. Obrigada. Obrigada por falar isso daí, Cássio, porque eu não gosto muito de trabalhar com o medo, mas nós precisamos alertar, né? Então, quais são as complicações do diabetes, né? Você deixar por um período longo o paciente em hiperglicemia, e longa, não estou falando em anos, não. Eu estou falando em 3 meses. 3 meses é longo em hiperglicemia. O que pode acontecer, né? Você tem essa hiperglicemia, essa glicose aumentada, ela vai se ligando a estruturas do nosso corpo, ocorrendo uma glicação dessas proteínas. Com isso, você tem um não funcionamento dessas proteínas do seu corpo. Isso pode ser aonde? Na microcirculação, então você tem a neuropatia diabética, então o paciente começa a não sentir mais os pés, ou ter uma sensação de que está andando em areia de praia, ou formigamento, ou dor, que a gente chama de alodinia. Imagina, Cássio, você passar um algodão na pele e a pessoa sentir dor com Nossa, eu nunca algodão. ouvi falar isso, é incrível. Tem alodinia isso. Tive pacientes que a gente não conseguia colocar uma camiseta por dor no tórax, por alodinia. Essa é uma complicação microvascular. Temos a nefropatia diabética, que é o quê? Lesão no rim. Né? Você acaba levando a perda de proteína pelo rim e com a evolução leva a insuficiência renal e a necessidade de diálise na insuficiência renal terminal. E a cegueira, que é a retinopatia diabética. E é por isso que é importante, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, você fazer 3 exames. Fundo de olho, avaliação de microalbuminúria em amostra isolada de urina e fazer o exame de monofilamento no pé para ver se o paciente está sentindo, tá? Está sentindo o tato do pé. Então, no mínimo uma vez por ano, o médico tem que fazer isso para poder avaliar se você tem alguma dessas complicações. Agora, as complicações Aí eu já estou falando de alguém que está diabético. com diabetes, está com diabetes. E a complicação macrovascular, né? São a que acomete os vasos maiores, né? Que é infarto agudo do miocárdio e acidente Meu Deus. vascular cerebral. Cássio, quem tem diabetes tem 5 vezes mais risco de doença cardiovascular. Puxa Pode vida. com isso? Nossa, É, eu não tem imaginava isso. 5 vezes mais a chance. Então, quando você pergunta para o paciente qual que é o seu principal medo de complicação do diabetes, né? Eles falam, eu tenho medo de ficar cego. Mas eles às vezes não entendem que existe esse risco maior para infarto e para derrame. Olha. E são doenças que são. A morbidade é muito grande, né? São doenças que acabam levando a pessoa a ficar muito debilitada, né? E
perde a sua independência às vezes. Você pega, às vezes, um paciente que teve algum AVC, ou derrame, que as pessoas conhecem como derrame, né? E que evoluem com uma hemiplegia, uma diminuição de força muscular no corpo, você acaba necessitando de ajuda de um terceiro, né? Então, às vezes, você perde a sua independência. Isso daí também são grandes as perdas, né? Nas complicações. Imagina, visão, rim, uma amputação, porque teve uma neuropatia, uma vasculopatia periférica, É né? comum acontecer? Um infarto, um AVC. Então, olha quão grandes são as perdas, né? E como a pessoa está exposta a ter complicações que levam a uma morbidade muito grande. E é por isso que eu, quando falo com meus pacientes, olha, a gente tem que controlar, você tem que controlar, vamos lá, o que, que a gente pode fazer para te ajudar a melhorar, para que isso não aconteça. Por isso que eu falei assim, a primeira palavra, a gente tem que trabalhar prevenção, né? Vamos prevenir para que essas complicações não aconteçam. E que, se acontecerem, que elas sejam mais brandas. Ou que eu consiga fazer com que essas complicações elas sejam mais tardias, né? Não o aparecimento seja tardio, né? E isso é muito importante a gente estar mostrando para o paciente, né? Porque ele vale a pena fazer tudo isso. Isso, aí se a gente dá um nome, Cassiode, é memória metabólica, sabia? Se você tratar de forma intensiva e boa no começo, cria essa memória metabólica no seu corpo, que faz com que lá na frente, você estando descompensado, essas complicações, elas apareçam ou mais tardiamente ou de forma mais branda. Entendi. Agora, Entendeu? doutora, vamos lá. Essas complicações, geralmente as pessoas quando falam, elas realmente falam assim, ah, não, eu tenho medo de ficar cego ou de ter que amputar pé, perna, coisas desse tipo. Então, isso é muito comum. Agora, assim, por exemplo, eu que sou homem, doutora, eu não tenho problema, mas um primo meu mandou perguntar se é verdade ou é mito que os homens podem ter problemas de ereção quando são Pode, diabéticos. pode. A disfunção erétil, não só no homem, mas é que no homem é visível, né? No homem é visível. Na mulher ela também tem, mas ela não é visível, né? É, é frequente, porque você pode ter tanto alterações, lembra que eu falei na vasculatura, né? Nas Sim. microvasculares, na macrovascular, você pode ter um entupimento dos vasos e com isso você não ter uma capacidade de ter uma ereção, né? Você não consegue, né, manter aquela ereção, ou você, além disso, você consegue manter um tempo, mas ela acaba. Vou ter que falar o termo, né? Broxando, Vamos né? lá. Não sei, né? Dá licença. Vamos lá. Mas É, o são meu primo vai ficar preocupado, eu não. né? Porque muitas vezes o que acontece? Primeiro, a parte vascular pode estar alterada pelo diabetes, e a segunda coisa, a parte da neuropatia também pode ter alterações, desautonomias, alterações autonômicas que levam o paciente a ter esse quadro de disfunção erétil. Agora, avise o seu primo que se ele tiver uma disfunção erétil, também ele deve dar uma olhadinha nas pernas para ver se ele não está claudicando. O que é isso, claudicar? É dor quando ele estiver se movimentando. Por exemplo, eu estou andando, ando um pouco, dói minhas pernas, eu tenho que parar, fazer massagem. Isso daí que chama claudicação, tem que tomar cuidado com esses entupimento dessas artérias aí, tá? E Tá. olhar o coração, que assim como a microalbuminúria, que também é presente no diabetes, a disfunção erétil também é um sinal de que olhe o coração. O corpo, quando você vai tendo a formação das placas de gordura nos grandes vasos, nos vasos, nas artérias, ele não vai saber aonde que ele vai querer entupir. Ele vai entupindo como um todo. Só que, como eu falei, a disfunção erétil você vê.
né? Você sente. Agora, para você sentir quando isso está acontecendo aqui no coração, é um infarto, né? É, Quando isso acontece no coração, é um infarto. Quando isso acontece na carótida, é derrame. entendi. Quando acontece na perna, é claudicação. Quando acontece na, nas artérias e nas veias, que levam o sangue para o pênis, é a disfunção erétil do homem. Perfeito. Pensando no diabetes, tá? Agora, a gente tem outros casos, por exemplo, se você está no paciente nessa área, né? Já é idoso, vamos falar idoso, tá? Mas numa idade maior, você tem que também usar testosterona, ver se ele está na andropausa, essas coisas. Aí é uma outra live. Tá certo. Verdade. Tem outras doenças, você falou agora há pouco, né, da depressão. Tem outras doenças que estão associadas aí à diabetes? Tem, tem, né? Então, eu falei, né? Obesidade. A obesidade é uma pandemia, assim como o diabetes, tá? A obesidade pode levar ao diabetes. Não que levar diretamente, é que a pessoa fica obesa, já tem a predisposição, leva à resistência à ação da insulina no tecido adiposo e no tecido alvo, e com isso você não consegue fazer com que a glicose entre dentro da célula e a pessoa se torna diabética. Então, obesidade, a gente tem o infarto, como eu falei, o AVC, a Alzheimer. Olha só, Alzheimer. Alzheimer, acredita? Eu acredito porque esse nosso papo começou com É aquele verdade. outro da doutora Juliana. Alzheimer, que quem não viu, entre lá na página do Cássio e assista essa live sobre Alzheimer, que está muito boa também. É Então, o verdade. que acontece no Alzheimer é que lá no neurônio, você não, a sinalização daqueles neurônios, você vai precisar de dois hormônios, que é a insulina, olha lá, a insulina e um outro hormônio chamado GLP-1, tá? O GLP-1. Não precisa saber esses nomes, só vou explicar para vocês entenderem. Não. Se eu não tenho a insulina, ou se eu não tenho a ação dessa insulina, ou eu não tenho eu não vou ter a passagem dessa sinalização nesse neurônio. Se esse neurônio ele está lá no hipocampo, que é o local onde a gente guarda nossas memórias, você não Uhum. tem essa passagem, não tendo essa passagem, você não consegue depositar essa memória naquela região, né? Junto com isso, você tem o estado de hiperglicemia, leva, e junto com algumas citoquinas inflamatórias, levam naquele neurônio ao depósito de uma substância chamada beta-amiloide. Esse beta-amiloide, ele está também depositado dentro do pâncreas, naquela célula beta produtora, na ilhota pancreática, que é onde tem aquela célula beta que produz a insulina. Então, nós temos um causador comum entre diabetes e Hum, Alzheimer. que incrível. As pessoas não fazem essa relação, né? Não conhecem. Eu também confesso minha ignorância aqui, mas é importante, né? É É, importante entender isso. e nós temos estudado de uns anos para cá essa relação do diabetes com Alzheimer, que também a nós era desconhecida, né? Assim como várias coisas, né? A gente tem que continuar estudando para poder saber. Você tem uma ideia, a gente fala assim, poxa, né? Mas eu vou tratar o diabetes, eu trato com uma medicação só, eu vou na doutora, às vezes eu saio de lá já com duas, três. A gente tem que entender que diabetes ela é multifatorial. A causa dela não é só a diminuição da insulina ou a não ação. Você tem, no mínimo, 8 alterações no seu corpo para poder desenvolver a doença. Então, às vezes, você tem que utilizar medicações adequadas para que você pegue a maioria dessas alterações. A gente não consegue isso com uma medicação só. Né? Então, por isso, Cássio, que na evolução, se você for olhar, e aqui eu acho que assistindo a gente deve ter bastante diabético também, o que vai acontecer? Você vai ter que estar utilizando
às vezes, associações de medicações. Para quê? Para poder estar agindo em vários pontos que está alterado para controlar essa glicemia. Ok. Por isso que é uma arte, que tem que ser individualizada. Cada paciente é uma história diferente, é isso? Sim, cada Agora, paciente é um, mas está tudo interligado. Então, quando eu vou olhar aquele paciente, eu tenho que analisar tudo isso para ver qual que é a melhor medicação para ele. Não é receita de bolo. Não pode ser receita de bolo. Não é só que não é. Não pode ser, porque cada um é um ser individual, é um ser único. Então, eu tenho que ver dentro de tudo que eu tenho e ver o que eu posso estar ofertando para aquele paciente e ajudando ele nesse controle, né, Cássio? E é por de isso fato. que e é por isso que é importante, às vezes, a gente pensar em um tratamento transdisciplinar, né? Paciente no centro, como alvo principal, e principalmente trazer esse paciente como sendo, ele tem voz ativa no tratamento dele. Ele tem, não é só você vai fazer o quê? Vamos discutir as possibilidades, vamos trazer esse paciente para ser aquele paciente que vai tomar também decisões, porque a vida é dele, é nele que está o diabetes, ele convive com diabetes 24 horas. Eu convivo com ele aqui no consultório, às vezes 30, 40, 50 minutos. Então, eu tenho que dar esse suporte para que ele possa, nos outros 23 horas e 30 minutos, dar conta. Né? Então, trazer esse paciente, muitas vezes, trazer uma equipe multidisciplinar que ajude também esse paciente a poder estar trabalhando isso. Então, muitas vezes a gente tem que encaminhar para terapia, a gente tem que, Opa, para ajudar esse paciente, quando ele não consegue fazer essas escolhas, ou quando ele nega, ou quando ele está deprimido, ou ele é muito estressado, ele precisa trabalhar é, ferramentas para trabalhar o estresse na vida dele, saber como trabalhar esse estresse, porque aquele estresse prejudica. Alguém perguntou, eu já vou voltar no transdisciplinar, mas eu vou abrir um parênteses, porque alguém perguntou lá no começo se deixa eu existia só ser diabetes. indelicado, doutora, deixa eu só ser indelicado e dizer que assim, nós entramos Dois nos últimos minutos. 10 minutos. Estamos Tá, nos então, últimos 10 minutos. dois minutinhos só para eu falar. É que alguém tinha me falado lá no começo se existe diabetes emocional, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Não existe diabetes emocional. Existe a emoção, o estresse, seja psicológico, ou um trauma, ou o estresse físico de uma cirurgia, ou o estresse de uma infecção que descompensa um paciente que já é diabético, isso a gente vê, né? O paciente passando por todas essas coisas, ocorre a elevação da glicemia, e vários aí de vocês que são diabéticos aí vão poder falar, é verdade, porque acontece. E, é, e aquele paciente que já tinha uma predisposição, já estava lá, só que não tinha tido gatilho para que iniciasse a doença. Então, não é que o diabetes é emocional, mas a sua emoção pode prejudicar o seu diabetes. Então, aprenda a gerenciar a sua emoção, a gerenciar esse estresse. Não esqueça do lazer, não esqueça da família, não esqueça de você, não esqueça de ter uma alimentação saudável, não se esqueça de fazer exercício físico, de tomar água, de ter uma boa qualidade de sono. E isso daí vai te ajudar a gerenciar a sua saúde e a se autogerenciar. E se você não conseguir fazer isso sozinha, nós estamos aqui para te ajudar. O seu médico e também a equipe de psicólogo, às vezes psiquiatra, cardiologista, nefrologista, educador físico, nutricionista, enfermeiros, educadores em diabetes, tem toda uma equipe que pode estar
te ajudando a você poder passar por tudo, por essa doença e a conseguir controlá-la, né? Então, essa é a grande importância, né? Para quem depende, por exemplo, de atendimento pelo SUS, vai recorrer às unidades de saúde nos bairros. Outro dia eu encaminhei, fiquei até muito feliz, que tem uma UBS próxima aqui de onde eu resido, que é a Vila Ana. Então, a doutora Ana, uma pessoa muito querida, me recebeu um paciente que eu encaminhei. Ele estava com 300 e quase 350 ali de glicemia e foi para lá, ele foi bem recebido. Agora, essas unidades de saúde, o SUS, eles estão preparados para um bom atendimento, para essa orientação, esse acompanhamento? Estão. O primeiro acompanhamento vai ser com o médico clínico, né? O clínico geral que vai pedir os exames. E o clínico geral, ele também é um médico habilitado a tratar diabetes. Né? Tá, Isso é importante. E eu tenho, então, vai passar com esse clínico, e se houver necessidade de insulinização ou de um tratamento onde o paciente, com o primeiro tratamento, não consiga atingir a meta, o próximo clínico vai indicar o especialista, que é o endocrinologista dentro do SUS. Tá? Isso, perfeito. sim, pode fazer. É procurar marcar uma consulta, quem não tiver o seu próprio médico, em qualquer posto de saúde, passar com um clínico e pedir para fazer o exame de diabetes. Perfeito. Doutora Lívia, nesses momentos finais, devemos ter mais ou menos uns 5 minutos ainda, né? Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, eu queria que você dissesse também. Eu sempre pergunto, e isso acaba a live e as pessoas não conseguem. Se você quiser começar por isso, onde as pessoas te acham? Tem gente que quer tratar isso com a doutora Lívia. Aliás, você tem um fã-clube aqui que é Você impressionante. vê, ó, Eu fiquei eu olhando algumas queridos, mensagens. ó, Falei, meu Deus, né? Vamos lá, as pessoas querem tratar com a doutora Lívia. Onde ela pode ser encontrada? eu atendo aqui em Jundiaí, no consultório. Eu sou médica do SUS, olha lá, da Prefeitura de Vinhedo. Então, sim, tem como, pelo SUS. E o meu consultório, pode entrar na minha página, né? É, Mais fácil, né? doutor, no Instagram, doutora.livia.rocha, que é a minha página profissional. Lá tem o endereço e tem o telefone de meu consultório. E se tiver, eu vi, gente, desculpa, viu? É que eu estou falando, eu falo demais. Mas eu vi várias perguntas aqui, foram correndo as perguntas, e eu sei que eu não respondi muitas delas, então fiquem à vontade, se vocês quiserem me mandar essas perguntas para o meu Instagram ou pro meu e-mail, liviamed, com demudo, @gmail.com. Fiquem à vontade, que eu respondo e eu posso estar ajudando vocês aí nesse controle, né? Perfeito. Se quiserem, também estou à disposição. Se quiserem, eu encaminho. Se alguém depois falar, ai, como é mesmo? Pode entrar em contato comigo que eu encaminho para a doutora Lívia. As E eu pessoas que fico precisarem muito, da ajuda psicológica, eu estou aqui também. por Tá, favor, tá bom. e eu fico muito Considerações finais, feliz. então. Eu fico muito feliz de poder estar trazendo essas informações. Eu sei que foi muito pouquinho tempo para É muita uma pena, coisa né? para se falar, mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês para que, se vocês não tiverem diabetes, mas tiverem alguém conhecido que tenha diabetes, ajude. Ajude eles a passar por essa doença, a controlar. Ajude a poder estar buscando uma saúde melhor, uma alimentação mais saudável, a fazer exercício físico, a sair desse sedentarismo e 15 a procurar. segundos. Acho que é isso. Acho que eu quero agradecer essa oportunidade grande de poder estar trazendo essas informações aqui com vocês.